Exame discursivo ERJ 2019, Química, questão 2. Recentemente, cientistas desenvolveram um processo eletrocatalítico que possibilita a síntese do etanol a partir dos reagentes dióxido de carbono e água. Esse processo é empregado com um catalisador constituído pelas seguintes substâncias. Temos aqui cobre metálico, óxido de zinco e o óxido de alumínio. Nomeie os óxidos presentes na composição do catalisador e escreva. Então vamos no passo a passo nomear os óxidos. Então nós temos aqui cobre metálico, não é óxido, então esses dois são óxidos. Vamos nomear. Esse é o óxido de zinco e óxido de alumínio. Então, a primeira pergunta já foi respondida. E escreva a fórmula estrutural do etanol, empregando notação de linha. Então, está pedindo a fórmula estrutural do etanol, utilizando a fórmula de linha, ou até mesmo conhecida como fórmula bastão. Vou fazer aqui a fórmula do etanol sem ser a notação de linha. Para quem não conheça, né, a fórmula do etanol, consiga, a partir da fórmula estrutural comum, aquele passo a passo de montar a fórmula pela nomenclatura, chegar na fórmula linha. Então, etanol. O que significa etanol? Vamos aí destrinchar um nome. Et são dois carbonos. An, ligação simples entre os carbonos. E ol, esse sufixo indica que é um álcool. O álcool ele vai ter a hidroxila como o seu grupo funcional. O carbono faz 4 ligações. Então vamos completar aqui. Ele estava com uma. Precisamos completar com 3 ligações. A gente completa com hidrogênio. Esse carbono está com 2 ligações. Faltam 2. Então esse é o nosso etanol. Essa é a fórmula estrutural. A questão pediu a notação em linha. Então, pegando essa fórmula estrutural do etanol e passando para a notação de linha, será assim a nossa fórmula do etanol. Cada ponta ou quina da linha representa um carbono. Então, aqui tem um carbono e seus respectivos hidrogênios, um carbono e seus respectivos hidrogênios, e nossa hidroxila, que é do grupo funcional. Então, já foram aí 2 respostas, 2 perguntas. Vamos ver aqui, ó. Indique ainda a fórmula molecular do reagente apolar utilizado nessa síntese, a fórmula molecular. A questão falou aqui, ó, do dióxido de carbono e da água. Então a gente tem que identificar qual deles é apolar. Eu acho que é de conhecimento geral que a água é uma molécula polar. Logo, você precisaria só colocar a fórmula do dióxido de carbono. Mas mesmo assim, vamos provar aqui se realmente a água é, em sua totalidade, polar, e se o CO2, dióxido de carbono, é apolar. Então, a fórmula da água é H2O, e a do dióxido de carbono é o CO2. O átomo central aqui da água é o oxigênio. O oxigênio ele é da família 6A, o grupo 16, isso significa que ele tem 6 elétrons na última camada. O hidrogênio tem um elétron na última camada, ele é da família 1A, primeiro grupo. O hidrogênio estabiliza com 2 elétrons, igual o hélio. E o oxigênio aqui vai estabilizar com 8. Ele tem 6 elétrons, 7 e 8 da ligação covalente. Você vai observar que sobraram 2 pares de elétrons. Esses pares eletrônicos eles empurram essas ligações para baixo, fazendo com que a geometria seja angular. Logo, se nós temos aqui uma geometria angular, não tem como os vetores se anularem. Aqui nós temos um vetor do oxigênio puxando os elétrons do hidrogênio. O oxigênio é mais eletronegativo. Não tem como aqui dar um vetor nulo. O vetor resultante entre esses 2 vetores, né, nesse cabo de guerra, vai ser um vetor aqui central. Então não tem como os vetores se anularem. A molécula é angular. Nós estamos falando de um composto polar. Vamos fazer aqui a estrutura do CO2. Carbono. Ele é do grupo 14, família 4A. Ele tem 4 elétrons na sua última camada. Oxigênio, ele tem 6 elétrons da família 6A. O oxigênio tem 6 elétrons. Ele precisa de mais 2 para estabilizar com 8. Mesma coisa o outro oxigênio. O carbono tinha 4. 5, 6, 7, 8 das ligações covalentes, está todo mundo estável.
Você vai observar que não sobraram elétrons livres aqui no carbono. Ficou assim, ó, C dupla O, dupla O. O que isso significa? Significa que nós temos uma geometria linear, onde o oxigênio puxa os elétrons do carbono com uma força para o lado direito, e aqui o outro oxigênio vai puxar com a mesma força. O vetor resultante, esse cabo de guerra, não vai ter vencedor. Se um lado está puxando com a mesma força do outro, ou seja, vai dar zero o vetor resultante dessa disputa entre os oxigênios. Então, nós temos uma molécula apolar. Então, provando aí que a água é polar e o CO2 é apolar. A questão pediu a fórmula molecular do reagente apolar, ou seja, o CO2. Então, uma questão também bem interessante, envolvendo nomenclatura de compostos inorgânicos, envolvendo um pouquinho de química orgânica, funções orgânicas, especificamente função álcool, e geometria molecular. Você poderia trazer geometria molecular para resolver a questão. Caso você soubesse já que a água é polar, você ia de cara colocar a fórmula molecular do CO2, pois o CO2 é apolar.